Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relata Ayahuasca. E hoje o nosso convidado, ele é de Boston, é o Theo Weller. Ele vai contar um pouco da experiência dele com a expansão de consciência e quantas percepções ele teve durante esse processo. Gratidão a todos, espero que vocês gostem. E você, como é que tá, Theo? Tudo jóia, desculpa aí pela demora. Eu dei uma saída de moto, me perdi no horário, peguei uma friaca na volta que eu vou te falar, viu? Aqui tá frio ainda, tá bem frio. Devia estar uns 5 graus na hora que eu voltei, mais ou menos, sem o sol. Sério? E você acaba, saindo nesse frio porque eu não ia ter coragem, não. Olha, 6 meses de inverno é para deixar qualquer um louco. Começa a aparecer o sol, começa a dar uma esquentadinha. Para onde você for, tá lotado. Entende? E aí, quando eu tenho oportunidade, também saio. E essa semana eu não tinha meus meninos, então aproveitei. Porque imagina aí, o inverno é um pouco mais rigoroso. Boston é bem no norte ali, né? É bem no norte. Só temos mais um estado, daí é o Canadá. E agora tá começando a primavera aí, né? Sim, já começou no calendário, né? Mas o frio continua. Toda manhã aí a gente ainda tem tido -2, -5 graus. Mas não tem neve, né? Não, mas de vez em quando dá uma chuvidinha, de repente vira neve e volta, entendeu? Fica nesse lenga-lenga. Ainda não, o clima não decidiu o que ele quer da vida. Então vamos lá, cara. Conta um pouco da sua trajetória na vida até chegar às medicinas. Conta aquela história interessante que você me contou. Legal. Bom, como na nossa conversa anterior que nós tivemos, eu falei que eu morava em Balneário Camboriú, né? Então já era uma cidade legal, tinha uma vida legal, uma vida de classe média. Aos 15 anos de idade já comecei a mexer com computador, já fazia instalação, montagem de computador, começava a vender. Então eu sempre, naquela época eu já estava tendo uma vida razoável, sabe? E lá pelos 17 anos de idade, meus pais se mudaram da cidade e me deixaram sozinho no apartamento. Bom, um rapaz com 17 anos de idade, em Balneário Camboriú, sozinho no apartamento, o que que dava? É festa, acordava tarde, trabalhava e tal, então tá vivendo uma vida bem tranquila, bem legal, né? Sem responsabilidade nenhuma para conta, ótimo. Então, nessa empreitada de trabalhar com computador, eu acabei caindo num golpe de estelionatário, ok? Onde que eu comprava os computadores do fornecedor do Paraguai, montava eles e repassava e o cara me dava cheque pré-datado. Eu, com certa inocência, não tinha um pai ali para olhar e para me dar conselhos, acabou que o cara era um estelionatário. E naquela época, sei lá, 23, 24 anos atrás, eu me vi com 150 mil de cheque, 200 mil de cheque roubados. Aí, meus credores, que vendiam um computador para mim, chegaram para mim e falaram: olha, a gente sabe que você foi pego num golpe estelionatário, a gente conhece a peça, ele cara vem de Santos, a gente tem a ficha policial do cara completa. E a gente sabe que você é um cara do bem, você não sabia, mas você estava no meio, você colocou o contato desse bandido nas nossas mãos. Então é o seguinte, dá tudo que você tem, a gente te esquece e vai atrás nós mesmos desse cara. Foi isso que eu fiz. Na hora, eu tinha um carro novo, 0 em 1 quilômetro, assinei o título do carro, eu tinha uma moto lá, entreguei tudo para os caras e me vi de um dia para a noite, sem dinheiro, sem o veículo que eu havia comprado, aquela paixão de todo brasileiro, né? Então, da dia para a noite acabou todo aquele sonho. E aquele sonho me despertou um sentimento de raiva, muita ira. Eu queria dar um jeito de me cobrar desse cara. E aí comecei a trabalhar numa empresa grande de administrador de rede, aonde que chegou um ponto lá que eles perguntaram: ó, pessoal, a gente está indo para os Estados Unidos, quem quiser aplica para o pessoal de vendas. Eu falei, eu quero. Coloquei lá e falei assim: se vier o meu visto, eu esqueço essa raiva e vou aprender o inglês e vou morar nos Estados Unidos, que sempre foi um sonho meu, né? E veio o visto. Fechei os olhos e vim para os Estados Unidos. Aquele tempo, quando eu cheguei aqui, você precisava ainda de ligar para o Brasil via um cartãozinho com um monte de número, você comprava o cartão com crédito. Era um saco a conexão de você ligar para o Brasil. Então eu tive muito pouco contato com a família. Ainda era caro também, né? Fazer a ligação para cá. Ah, eu lembro, era uma fortuna isso daí, meu. Nossa. Então, aqui nos Estados Unidos, sem WhatsApp,
existe um ditado, é aqui onde que o filho chora e a mamãe não vê. Tipo, se você vier aqui sozinho, sem família, com a cara e a coragem, você vai trabalhar em subemprego. No que eu estava trabalhando em subemprego, eu estava indo para academia, e quando eu ia para academia, eu estava tomando um produto que se chamava Xanadrine. Nossa, esse é antigo, é um termogênico, né? É, Foi um dos primeiros esse daí. exato. E sem perceber, estava mudando a minha, não digo identidade, o jeito de eu me comportar, o meu comportamento. Eu comecei a virar um cara agressivo, o produto me deixou um cara agressivo sem eu perceber. Eu acabei eliminando tudo quanto é amizade, todo mundo da minha vida, e batalhando, e começou o ego, explodiu um pouquinho, né, porque eu estava fazendo uma graninha legal, ajudando meus pais no Brasil e tal, mas chegou um ponto que eu me vi sozinho. Aí começou as minhas crises, deu um pouquinho de depressão, mas depois eu saí dela, depois que eu vi que o químico no meu corpo não dava certo, eu cortei total. Beleza. Nisso, eu me casei com uma americana, uma namorada minha que eu tinha. E ela me casou comigo exatamente para me dar papel, porque ela não queria que eu voltasse, né? Porque eu já tinha esperado meu prazo de visto e tava na época de eu voltar. Eu voltava, ficava ilegal e ilegal eu não ia querer ficar no país. Então, dessa maneira, eu consegui o papel, o green card, que naquela época se chamava. Hoje eu já sou cidadão americano, mas entrei numa outra cilada. Quando eu casei com essa mulher, não havia percebido, mas assim que eu estava dentro da relação, notei que ela era muito egoísta, muito selfish, muito para dentro dela, e acabei lidando com pessoa narcisista. E aí demorou para eu sair dessa relação. Consegui sair dessa relação, ótimo. Comecei a realmente evoluir na vida e tal, e de repente minha próxima namorada engravida, e acredite ou não, também era narcisista. Ou seja, caí na cilada 2 vezes e aprendi com isso. Então, vamos voltar um pouquinho para trás. Até nessa idade, quando eu estava com quando eu já tinha filho, eu ainda estava naquele pique de trabalhar, de conseguir dinheiro, de fazer minha vida. Eu era muito materialista. E chegou uma hora que eu estava vendo que, por mais que eu trabalhasse, por mais que as coisas estavam do jeito que eu sonhei na minha vida, aquela casa linda, aquele carro maravilhoso que eu fui pegar na Alemanha, do jeito que qualquer um imagina a vida que tem que ser, eu tinha. Uma pessoa bonita na minha vida, né, mãe dos meus filhos, que eu não era casado, mas era casado em termos, né? Só que nessa vida eu não estava feliz. Viajava bastante, voltava para casa, era uma pessoa que estava do meu lado infeliz, e eu comecei a prestar atenção que ele não estava legal, que alguma coisa tinha que mudar. E do mesmo momento que eu pensei, começou a mudar. Eu comecei a perceber que minha ex estava me traindo, e eu havia falado, olha, eu vou colocar um fim nisso. Só que antes de colocar um fim nisso, eu tenho que arranjar provas, não só para terminar o relacionamento, como também para ter as provas para os meus filhos, caso um dia eles possam me interrogar. E assim foi feito. Hackei o telefone, hackei o carro, coloquei. O que você pensar, eu consegui de prova dela. Então, fiz. Eu trabalho no ramo de informática, para mim isso é fácil. E nessa época eu estava bem perdido. Então eu fui para o Brasil, estava numa viagem com minha mãe e com a minha tia, e na viagem eu tinha algo para dizer para elas, que estavam dentro de mim, né? E eu falei, mãe, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou ateu. Aí a minha mãe me olha, mas peraí, você é ateu? A gente já sabia. Só que é o seguinte, Theo, nós não acreditamos mais no que aquela religião fala, mas no jeito que eles tentam dominar a massa, né? Nós também paramos de acreditar. Inclusive, a gente está no espiritismo, a gente está gostando pra caramba, não sei o quê. Eu falei, o que é espiritismo, mãe? Aí elas começaram a me explicar, enquanto eu estava dirigindo. E do nada, o meu terceiro olho, ou como se fala, a minha mediunidade abriu, enquanto eu estava dirigindo. Do nada, eu comecei
comecei a enxergar pessoas no parque, passeando, brincando, comendo. Começou a ver imagens de como seria uma vida fora dali, ou cidades espirituais. E começou a vir um monte de imagem enquanto eu estava dirigindo. Era até meio complicado entender tudo aquilo. E começou a dar uma abertura muito grande assim, no meu coração, começou a me alimentar. Voltei para casa. Depois dessa viagem, teve muita neve essa época. Enquanto a neve acontecia, eu estava lá limpando, eu estava escutando audiobook com relação ao espiritismo, com relação à mediunidade, com relação a todo esse aspecto espiritual que eu não estava aberto para isso. E foi realmente isso que me ajudou a passar por aquela fase mais difícil da minha vida, que era uma separação, um sonho e todo aquele sonho de ter as coisas, mas aquilo lá não estava dando certo. Do momento que eu abri a minha mediunidade, comecei a trabalhar em cima de mim, eu basicamente da noite para o dia perdi tudo. Basicamente perdi tudo. Tive que vender a casa, tive que vender o carro, todo aquele sonho construído em papel desmoronou. E fui morar em outra casa. É porque você acabou se separando, né? Isso, me separado já, né, e brigando na corte, tendo custódia dos meninos e tal. Então eu estava numa fase bem crítica, mas apesar de tudo eu estava muito feliz por ter redescoberto essa minha mediunidade, que eu já tinha mediunidade aberta lá pelos 14, 13 anos de idade, só que eu pedi para fechar, porque eu estava me causando muito medo. Eu pedi para que isso fosse fechado e até então não estava tendo nenhuma experiência. Até então, agora, quando mais velho, né? E nisso, coloquei o meu perfil no website de date. Se fala aí date no Brasil? É, de encontro, né? De encontro. Mas essa fase eu estava muito tranquila, era mais para ter amizades e tal, já que eu tinha tido uma vida muito legal, né, de adolescente. Eu não precisava, com certa idade agora, com filhos, extravagar. Já não estava mais nessa época. E nisso eu conheci uma doutora, uma médica, a qual fomos sair um dia e ela começou a falar da clínica dela, que a clínica dela é mais voltada à natureza, tratamentos mais alternativos, isso. E nisso ela falou que muitas vezes quando as pessoas têm um ego muito inflável, eles davam ayahuasca para eles. A primeiro momento eu pensei que essa ayahuasca seria algo alucinógeno, algo que tirasse da realidade, como se fosse cogumelo, alguma droga forte. Essa foi a minha primeira vez que eu ouvi falar, ou seja, uns 6 anos atrás, mais ou menos. Não me deu curiosidade, mas do que ela começou a falar, que ela já havia experimentado, o que aconteceu com ela, eu comecei a ficar mais e mais interessado, e depois que eu fui para alguns retiros espirituais, aí que realmente me deixou super interessado. Inclusive, eu comecei a pesquisar retiros para fazer essa cerimônia de ayahuasca fora dos Estados Unidos. Eu tentei Peru, tentei, se não me engano, no México, também em Cancún, e tentei em outro país, eu acho que é Costa Rica. Por alguma razão, nada que eu conseguisse, que eu fosse, não, agora eu consegui o retiro. Aí eu ia comprar o ticket de $500 passava para 2.000, assim, os negócios absurdos. Eu ligava para um clube, para um retiro espiritual, eu perguntava, quanto que é? Um dos mais caros, eles me falaram $5.000. Aí eu perguntei, isso já inclui tudo? Não. Isso é só a tua hospedagem. Ainda tem comida, cada ayahuasca é tanto, não sei o que é tanto. Tipo, ia ficar coisa mais $7.000 né, a ida. Eu falei, não, isso aí tá meio ridículo. Eu nem sei o que é, eu já vou me meter numa dívida? Não, muito obrigado. Mas é engraçado que algo sobre a ayahuasca que eu descobri. Quando você tem um chamado, você meio que as coisas vão se encaixar para você chegar àquele ponto, para que isso aconteça. Parece que vai se abrindo um caminho. Exato. Então, o que aconteceu? Eu comecei a criar na minha mente que eu gostaria muito de ir num retiro da ayahuasca, mas eu não sabia como, aonde, estava procurando e nada estava dando certo. Chegou um ponto, isso há um pouquinho mais de 1 ano atrás, que eu desisti.
eu parei de pensar, mas não que eu desisti de ir a ayahuasca, deixei de procurar como chegar lá. Que eu sabia que de uma maneira ou de outra isso ia acontecer, ok? Até mesmo a física quântica fala, né? Você não pode ficar abrindo a porta e olhando se a tua BMW está ali na garagem. Você simplesmente tem que acreditar que um dia vai acontecer e a hora certa chegará. Então eu comecei a trabalhar na minha casa, na área de fazer muita construção e pintura e tal, e nisso que vai um conselho para aqueles que estão ouvindo, o trabalho manual te dá muito tempo para você poder ouvir um audiobook, palestras, e é isso que eu tento aproveitar o meu tempo enquanto estou fazendo esse trabalho manual. E foi aí que eu encontrei o teu canal. Eu comecei a ouvir o relato de cada um, também fui para alguns canais em inglês, e estava tudo ótimo. Eu falei, é isso que eu quero, e a hora que tem que ser vai vir. Ótimo. Um dia eu estou dirigindo o carro, passei por um lugar muito estranho, parecia um bar cheio de luz neon. Eu já tinha passado por algumas vezes por ali, tinha me chamado a atenção, mas eu não sabia exatamente o que era. Um dia, fiquei com aquele chamado, vai lá ver, vai lá ver. Fui lá, peguei o carro e fui lá. Cheguei lá, era um bar, mas não era um bar de bebida. Era um bar de uma bebida, de bebida alcoólica, né? Era uma bebida que se chamava cava. Cava é uma raiz e quando você toma, você fica bem centrado, te dá uma energia legal, sabe, bem aterrado. E as pessoas que estavam lá eram um papo surreal de espiritualidade. Você já imaginou entrar num bar onde não existe bebida alcoólica e o papo é espiritualidade? Não, nunca imaginaria, não. Esse é o bar. Ainda mais nos Estados Unidos. Uhum. Eu vou te falar, a gente está precisando mais desses, viu? Oh, imagina. Ótimo. Estando lá, conversando com eles, estavam falando um monte de medicinas e eu entrei no papo da ayahuasca. Eles falaram, poxa, acabou de vir um amigo nosso que ele está estudando para ser um xamã, que ele acabou de vir de um retiro em Vermont. Você quer o telefone deles? Eu falei, eu quero. Claro, claro que eu quero. Me passa aí. Ótimo, me passaram um website. Eu fui lá no website, registrei e tal, e, de novo, ninguém me chamou, não teve nem um reply no meu e-mail dizendo, você se cadastrou nesse website e deu tudo certo. Nada, nada. De novo, deixei para trás. Aí, um dia, eu aqui trabalhando na minha casa mesmo, eu recebo uma ligação dizendo, olha, a gente recebeu a aplicação para o teu retiro na ayahuasca e a gente gostaria de saber se você está interessado. Eu falei, eu estou sim, completamente interessado. Quando que vocês têm datas? Eles tinham algumas datas e ele falou assim, só tem uma data que eu não posso te aceitar. E eu perguntei, aí você sabe como é que é, né? Quando alguém fala que você não pode, é aquela que você quer. E aí eu perguntei, quando? Primeiro de ano é exclusivo para pessoas experientes. Você tem alguma experiência? Porque essas pessoas já são xamãs, essas pessoas são mais abertas à espiritualidade e tal. E eu, automaticamente, como um bom brasileiro, joguei um caô em cima deles, né? Falando, olha, eu já experimentei, digamos assim, maconha, já tive algumas experiências, tenho a mediunidade aberta e tal. Eu gostaria muito que eu fosse aceito o dia primeiro, porque eu tenho uma impressão que vai ser algo diferente, com a energia de virada, e já que estão tendo pessoas mais experientes do que eu vou conseguir tirar mais energia, ter mais foco nessa cerimônia do que todos os iniciantes, porque eu estou precisando muito ter essa experiência. Eu tinha muitas dúvidas, e a gente vai chegar lá com relação a algumas dúvidas que eu tinha. Ela, ótimo, então deixa eu ver com a nossa xamã, e aí eu te falo. Demoraram umas 2 semanas, sem brincadeira, a pessoa me liga de volta. Olha, não é normal, mas por alguma razão ela teve um chamado e falou que você pode vir sim no primeiro dia. Eu falei, uau, consegui, finalmente, eu vou pro retiro ayahuasca. Ótimo, então fizemos um pagamento e tal, um pagamento que não foi barato, tá? Aqui nos Estados Unidos, a ayahuasca é ilegal. Ah, é?
Mas não é em alguns estados que é liberado? Não, você só consegue usar ayahuasca se for para fins religiosos. Então, os índios podem, tribo de índio, é como se fosse um país, sabe? Ninguém pode colocar regra onde que eles estão. A terra é deles. Então, eles podem fazer o que eles quiserem. E, no caso, para nós, né, você tem que ter um lugar regulamentado e tal. Então é muito mais difícil você conseguir um lugar desse. E aqui a ayahuasca é levado muito a sério. Pelo que eu vi, até hoje eu não achei nenhum lugar que se vende para recreio ou para você ir lá e tomar ayahuasca hoje à noite, tá legal? Não, não. É muito sério, existe uma preparação gigante para que isso aconteça. Inclusive, quando eu me registrei, ela mandou um formulário dizendo o que eu podia comer, o que eu não podia comer e por quanto tempo eu deveria começar a deixar de comer certas coisas. Inclusive carne, óbvio, e cafeína. Não poderia ter nenhum tipo de cafeína, é droga, de jeito, maneira nenhuma eu poderia usar qualquer coisa, qualquer substância, álcool, tirar por completo, no mínimo por 3 semanas, ok? Então, na última semana, eu comecei na quarta semana antes do retiro, comecei a eliminar carne, só comi uma vez, assim, 1 ou 2 vezes naquela semana. Depois eliminei por completo e o mais difícil mesmo foi o café, acredite ou não. Não tive problema com bebida de retirar, não tive problema com nada. O meu problema maior foi o café. Meu amigo, ficar sem café o dia inteiro por semanas é complicado. Então, ok, chegou o dia, né? Dia 30 de dezembro, fui para Vermont, é um outro estado, dirigi 4 horas, cheguei na localidade, uma casa super linda, de frente para o lago, na montanha, incrível a vista, uma casa bem antiga, bem centenária. Entramos lá e tinham mais ou menos 6 homens e 3 mulheres, ok? 3 ou 4 mulheres fazendo a sessão e tinham 4 trabalhadores na casa. Então, chegou o primeiro dia da cerimônia, ninguém come absolutamente nada, só pode tomar água. Você tem que entrar na cerimônia em jejum, porque eles servem, sim, jantar à noite, depois da cerimônia, não antes. A cerimônia começou mais ou menos por volta da 1, 2 horas da tarde. Como é o lugar de cerimônia? É uma sala gigantesca e todo mundo tem o seu colchonete. Cada um trouxe um colchão de dormir, uma coberta, né? Todos os aparatos de uma viagem, é claro que você precisa para sua higiene pessoal, mas lá cada um tinha o seu colchãozinho dedicado. Eu, por alguma razão, quando entrei nesse ambiente, eu queria ficar do lado onde o pessoal ia tocar a música, que a música lá é ao vivo, não existe gravação nenhuma. Então eu sentei do lado da xamã e aonde que era onde que eles sentavam e ofereciam a ayahuasca. Ok, começou a cerimônia. A primeira vez que eu tomei aquele negócio líquido, barroso, sinceramente o negócio era barroso, bem, sabe, ele era bem grosso, vermelho, sabe? E aquilo lá quando bateu no estômago, não me fazia legal, fiquei um pouquinho enjoado. E o gosto era assim, quase impossível. Olha que eu consigo tomar qualquer chá que você pensar, eu tomo sem fazer careta. Mas esse foi difícil de tomar. Beleza. Tomei a primeira vez. Nada aconteceu. Olhava para os lados, o pessoal já viajando, tendo a experiência deles. Eu nada. Nada, nada, nada. Ok, vamos lá. Vamos tomar a segunda vez. Tomei a segunda vez. Na segunda vez, aí o enjoo veio mesmo. Eu comecei a tirar tudo aquilo que estava dentro do meu estômago, sabe? E realmente colocar para fora no baldezinho, como você sabe. E segue a dica. Eu levei a Baby Wipes, aquele lenço umedecido. Nossa, eu nunca vou para uma sessão de ayahuasca sem lenço umedecido. Porque depois de você limpar com um papel higiênico a boca, ainda fica um pouquinho, né, ao redor. Com um lenço umedecido, você limpa e se sente bem, sabe? Ok. Estava nessa cerimônia, fui ao banheiro sem problema nenhum, voltei, só foi para fazer xixi mesmo.
Voltei de boa, sentei com um pouquinho de enjoo, deitei agora um pouquinho mais e comecei a ficar bravo que nada estava acontecendo. De repente, começou uma dor no estômago. Eu sempre tive azia, tá? Uma azia assim que eu nunca experimentei em toda a minha vida. Azia assim como se fosse, sinceramente, chegou um ponto, eu sou muito bom de dor, mas chegou um ponto que eu falei, olha, eu preciso de ajuda e como eu tenho a minha dignidade aberta, eu pedi aos meus guias para me ajudar, que eu estava sentindo muita dor, parecia que eu ia morrer, sabe? Eu precisava de alguma ajuda, mas eu não queria falar para fora, eu sabia que eu tinha que resolver aquele problema. Do nada, eu me vi numa cama de hospital. Do nada. E aí, naquela cama de hospital, de repente, eu me vi morrendo, como se fosse algum câncer no meu estômago. Aí eu falei, nossa, é isso que está acontecendo. Eu vou morrer eu estou vendo a minha morte, eu vou morrer de algo no estômago. E aí eu perguntei aos meus mentores, o que eu faço para melhorar, porque eu não aguento mais. A dor era assim, ó, algo que eu nunca senti na minha vida, tá? E eu não tinha comido nada para estar tendo aquele tipo de azia. Aí os meus mentores falaram, olha, você sabe muito bem que você não pode retribuir o mal com o mal. Você não pode fazer mal para as outras pessoas. E você está cumprindo a sua promessa. Mas o problema é que você está interiorizando isso. E isso está ficando dentro de você e aos poucos está te matando. E o que acontece quando você interioriza? Tudo isso está indo para o teu estômago. E se você não tirar isso de você, você vai morrer exatamente como você se viu na cama, com dor no estômago. Nossa, essa hora eu falei, o que eu faço, né? Eu pedi aos meus mentores, o que eu faço para não morrer desse jeito? Porque uma dor insuportável é uma morte miserável. Aí veio a mãe ayahuasca e me deu o seguinte intuito, mas lembre-se, que isso era de olho fechado e a única imagem que eu tive era eu em cima da cama, eu não estava vendo nenhuma outra imagem mirabolante, era como se fosse, a imagem que eu estava tendo é como se fosse você tendo um pensamento muito vivo daquilo acontecendo e não de fato você lá. É uma coisa meio estranha, mas nenhuma miração estava acontecendo naquele momento. É como se fosse um sonho acordado. Exato, exato. Mas você está dentro dele, sabendo que aquilo está acontecendo, mas você não está nas drogas, você está 100% ciente do que está acontecendo. Aí a Mother Ayahuasca, é assim que eu vou falar, porque é assim que nós chamamos, né, a mãe Ayahuasca, falou, como que, né, eu pedi para ela, como que eu posso tirar isso para que eu não morra com dor no estômago? Ela falou, olha, tudo que você precisa é fazer a Ho'oponopono. Ho'oponopono é uma reza havaiana que foi descoberto por um psicólogo. Okay? É muito interessante a história do Ho'oponopono. Eu já tinha lido um livro sobre. E como funciona o Ho'oponopono? Nem todas as pessoas que você pensa que é culpada é realmente 100% culpa delas. Você também tem um pouco de culpa em cima de tudo que te acontece. Você está lá para aprender alguma coisa, mas você tem que se desligar desse aprendizado quando você já aprendeu. Ou seja, ela me falou para eu começar a fazer Ho'oponopono para todas as pessoas que eu tivesse tido algum conflito e eu ainda estava guardando alguma coisa dentro de mim. E o Ho'oponopono consiste que você pede desculpa, me perdoe, para aquela pessoa que te fez mal, você pede perdão. Não foi o intuito que você gostaria de ter feito aquilo para ela, por favor, me perdoe, e eu te perdoo e eu te amo. Ou seja, você está trocando aquela energia negativa por amor, mesmo para as pessoas que te prejudicaram, ok? E quando eu comecei a fazer isso, eu senti um amor tão grande para essas pessoas, tão grande, que foi assim, inexplicável, maior do que qualquer amor que você tenha para tua mãe aqui na carne, ok? Para as pessoas que me fizeram mal. Ou seja, meu coração estava assim, super aberto. Quando eu comecei a falar isso, que eu a perdoava, eu comecei a sentir alívio no estômago.
e começou a aliviar o estômago, de acordo com que eu passava uma por uma fazendo o Ho'oponopono, aquelas que eu achei que tiveram feito algum mal para mim. Chegou no final do Ho'oponopono, eu não tinha absolutamente nenhuma dor, zero. E de repente apareceu a minha imagem de eu escolhendo quando morrer, e eu super novo, eu até me assustei, nossa, eu vou morrer tão bonito assim? Acredite ou não. Acredite ou não, foi como tipo o céu havia limpo e o sol apareceu. Sabe aquela tempestade do nada abrir aquele clarão com aquele sol lindo e a vegetação toda molhadinha, sparkling, que seja brilhante? É exatamente assim como eu me senti. Tipo, eu havia passado naquele game, naquela fase, e eu entendi o que precisava ocorrer. E eu entendi o que eu precisava fazer toda vez que alguém me fizesse mal. Porque lembre-se, aí está um ensinamento. A pessoa que te faz mal, ela acha que aquilo lá é o certo para ela, ok? Ela só está procurando. Não importa se a pior pessoa, ela está procurando uma felicidade, a felicidade dela, daquele momento que ela acha o melhor para ela. Tudo bem que é algo egoísta, mas ela não sabe nada melhor que aquilo. Então, para que você tenha essa pessoa ruim na tua vida fazendo o que ela está fazendo para você, você tem que entender que você atraiu de alguma maneira ela na tua vida. Por mais que você diga não, sim, você atrai. Existe algum aprendizado naquela lição ruim. Ok? Então, quando você entendeu o aprendizado, você tem que soltar elas, que senão você vai carregar essas pessoas ruins contigo para o resto da vida. E isso te acarreta o quê? Te acarreta um câncer, algum problema sistemático, problemas na imunidade. Eu vivo conhecendo pessoas que não param de ficar doentes. E quando você pergunta, você está fazendo o quê? Nada, eu não estou fazendo nada. E acaba que é psicossomático, é tudo da mente. O que te tem na mente vai para o corpo. E não adianta você tomar remédio, que assim que você sarar, alguma outra coisa vai acontecer. E é isso que eu não entendo nas pessoas que param de ir no hospital, entende? Para de tomar remédio. Começa a olhar o porquê que aquilo está acontecendo no teu sistema. Porque, na realidade, nosso sistema é perfeito. O que estraga ele somos nós próprios. E a única maneira de consertá-los é você olhando para dentro de si mesmo. É o ensinamento que eu tive dessa primeira sessão de ayahuasca, que foi assim, esplêndido. Saímos, terminamos, era coisa de 11 horas da noite. É engraçado que eles começam a colocar outro tipo de música, começam a tocar e, de repente, eles começam limpar o ambiente. No que eles começam a limpar o ambiente, parece que todo aquele efeito da ayahuasca que está no seu sistema desaparece, e você está ali totalmente ciente de novo no ambiente. Então fomos lá, se reunimos, abraçamos um ao outro e foi uma sensação incrível. Realmente amor para todo mundo, sabe? Coisa que eu nunca tive na minha vida, eu estava tendo com pessoas estranhas. No dia que nós chegamos, eu estava vendo todo mundo, principalmente os homens, como uma figura masculina concorrente. Como a gente chama aqui, um alfa male, porque realmente todos eles eram grandes, eram alguns lutadores de jiu-jitsu. Aliás, tinham 3 lutadores de jiu-jitsu lá dentro. Então, na minha masculinidade, eu fiquei como se fosse, eu estou me sentindo ameaçado. Então, eu vou ligar aquela energia de guerreira, entendeu? Para ficar em alerta. No final da ayahuasca, meu amigo, todo mundo era um bando de criança brincando, sorrindo e se abraçando um ao outro. Quando a gente foi jantar, parecíamos que todos nós éramos irmãos. Não existia mais diferença. Não existia diferença de homem, de mulher, de nada. Era sorriso, a energia que estava naquele ambiente era assim, tremenda, tremenda, tremenda. Depois disso, todo mundo voltou para o seu colchonete, né? As mulheres dormem em lugares separados e dormimos lá até no outro dia. Então, essa foi a primeira sessão da ayahuasca. Segundo dia,
Esse retiro são de 2 dias, então era da virada, do dia 30 até o dia 1º? Isso, exato. Então são 2 dias. Quanto é que sai um retiro desse, meu? $2.000. Não, até que tá um preço razoável. $1.000, que eu ainda me lembro que era 500 por noite. $1.000? Então tá um preço muito bom. O tratamento, o lugar, hospedagem, tudo foi extremamente muito bom. Não posso reclamar. Não, então pelo que você falou, é um esquema bem estruturado, assim. Ainda mais eles estavam tocando, cantando, é uma outra energia, é diferente. No caso, a xamã, ela é a cantora. Aí, a outra pessoa ao lado, que também é alguém que comanda, ele parece um aprendiz de xamã, estava tocando o violão, e aí tem uma terceira pessoa, que é aquela que leva as pessoas para o banheiro e volta, ele fica protegendo. O que eu senti, toda vez que a xamã abre a reunião, aquilo vira tipo como que eu posso explicar? Uma bola de plasma, ok? Você está dentro de uma energia de plasma. Do momento que você sai dela, você percebe. É estranho falar assim por cima, e principalmente para as pessoas que não acreditam, mas essa é real. Um xamã, uma pessoa que entenda do ritual é muito importante para que você possa fazer para que possa ter uma experiência com tranquilidade e ninguém possa te atacar, porque você está muito aberto para a espiritualidade. E eu senti muita proteção deles, sabe? Eles conseguiram fechar um círculo de proteção, né? Eu tenho vários amigos que eles fazem isso, meu irmão, ele faz isso, né? Então, você começa remandar rezos sagrados, onde você chama toda uma ancestralidade para vir ajudar a conduzir o ritual. É muito importante essa parte do ritual, de você fechar um círculo de cura, que é um círculo de proteção. É por isso que quando você vai consumir algum tipo de enteógeno, se não for num lugar fechado, assim, a probabilidade de você ter uma bad trip é muito grande, então tem que tomar muito cuidado, né? Porque você está abrindo um campo espiritual onde pode ter frequências ali que não pode ser tão benéficas, né, para as pessoas que estão ali participando. Com certeza, com certeza. E eu aconselho, principalmente para alguém fazendo a primeira vez, que faça com pessoas confiáveis, que seja um grupo confiável, né, que está ali te ajudando, te dando a mão, te ensinando, e que você vá preparado com uma certa consciência qual a experiência que você vai ter. Uma coisa que eu sabia que eu deveria ter é a intenção. Qual é a intenção que eu estou indo a ter essa experiência com a ayahuasca? A minha intenção era algumas perguntas com relação ao que eu estou fazendo aqui, né? Qual é o meu propósito, certo? A segunda foi o que a minha ex, que me fez passar por tanto problemas, qual o significado dela na minha vida. Mesma coisa do meu pai, que era alcoólatra, que eu tenho aversão a álcool devido a ele e aversão a cigarro devido a ele, ok? Qual é a razão dessas pessoas, né? Então, eu tinha muita ciência aí sobre o trabalho, porque eu estava num dilema se eu deveria trocar de trabalho ou não, e se eu trocasse de trabalho eu ia ganhar mais, obviamente, mas ganhando mais eu ia ter que pagar mais táxi e mais pensão. Táxi é imposto, né? Ou seja, no final das contas eu ia ficar zero, só ia trabalhar mais numa empresa nova e acabar que eu ia fazer exatamente o que eu faço agora. Então, eu tinha muitas dessas perguntas dentro de mim, e assim que eu fui. O primeiro dia o que eu senti foi a limpeza. O que eu vomitei foi exatamente o que estava ruim, guardado dentro de mim. E essa sessão, depois eu soube que eles fazem a primeira ayahuasca diferente da segunda, exatamente para esse expurgo, ok? Para que você possa entrar na segunda sessão limpo, sem nenhum drama junto dentro de você. E daí realmente você possa chegar onde que você quer. Vamos ao segundo dia, então? Vamos, tá interessante. Então, beleza.
Acordamos no segundo dia de manhã, tinha um café maravilhoso esperando. Você sente assim uma gratidão por tudo, meu amigo. Gratidão pelo chá que te deram, gratidão pelo banheiro que está limpo, gratidão pela comida que você está ingerindo. Gratidão pela mãe natureza de estar ali podendo te dar tudo isso, de você ser alguém privilegiado, de ter tantas pessoas especiais ali, amorosas ao seu lado, e discutindo, tendo várias ideias, contando a sua própria experiência, aquela natureza maravilhosa, tipo, gratidão eterna foi aquela manhã. Chegou próximo às 10, 11 horas da manhã, fomos fazer uma caminhada, onde que antes eu estava me sentindo um pouquinho tipo adversário dos homens que estavam ali. Só os homens saíram, eu saí junto, eu estava amigos. Saímos como irmãos, literalmente. Todo mundo dando risada e falando. E claro que, como eu novato, eu estava aprendendo com os mais velhos, escutando a experiência, o que você deveria fazer, o que não deveria fazer. E tinha pessoas que carregavam pedra, cristais e tarará. Então, tinha pessoas que estavam ali que falaram do negócio de sapo, que é uma terapia nova que está acontecendo. Cambô? Cambô, exato. O que é o veneno do sapo, né? O cambô. Isso, tipo, que pena que eu não fiz, porque depois que eu descobri e vi como que era o processo, eu pensava que você tinha que tomar alguma coisa do sapo, alguma coisa assim. Não, eu falei nunca que eu vou fazer Eu isso. também achava isso, que tinha que dar uma passada de língua no sapo pra... Eu falei, não... Aqui não, Chitinho. E na realidade, depois que o pessoal saiu e veio com queimadinho na pele e tal, todo mundo, agora eu posso tomar café. Eu falei, o quê? Eu aqui com esse medo, pensando que vocês iam viajar, e vocês foram lá e só fizeram isso? Fala sério, eu deveria ter feito. Mas sabe o que acontece? É porque, assim, tem um outro sapo que ele tem um veneno que dá nos gânglios dele, que você retira esse veneno, que é um veneno alucinógeno. E tem esse outro, esse cambô, que ele não é alucinógeno, tem nada a ver com alucinógeno. A única coisa que ele faz é aumentar a imunidade do seu corpo, né? Ele faz você primeiro colocar tudo para fora, né? Então, geralmente, você coloca a bile para fora. Exato. Mas não quer dizer que você precise vomitar, porque já conheci muita gente que tomou cambô e ficou tranquilo, não vomitou, teve todo aquele processo, né? Parece que você incha, né? Você tem aquela sensação que tá inchado, não sei se aumenta a pressão sanguínea, o que acontece, mas ele simplesmente faz isso. Até tô precisando tomar, porque dizem que é bom você tomar a cada 6 meses o cambô, para manter a imunidade sempre boa. Ah, é? E só para você saber, o valor do cambô era $350. Eita! Para quem quisesse participar. $350. Quando você vier aqui pro Brasil, você vai pagar mais baratinho. Que bom. Tem uns amigos que eles aplicam, tudo é bem mais baratinho. Então tá. E aí já segue a dica, explica para as pessoas de como funciona. E não tem nada a ver você lamber um sapo. Não vai lamber sapo. Eles queimam uma vareta de bambu, e aí eles dão como se fosse uma suave queimada na pele. Queima em 5, 6 pontos, depende assim da pessoa, do tamanho, tudo. E aí eles aplicam esse veneno do sapo em cima desse queimadinho. Então a tua pele que vai absorver esse veneno. E é numa quantidade pequena, óbvio também, né? Aí você não pode tomar sol e tem um preparo antes. Geralmente você tem que tomar um suco de mandioca, que não tem açúcar, nada. É mais ou menos uns 2 litros. Você também pode tomar... Em jejum, né? Isso, 2 litros de água em jejum, né? E não pode ir no banheiro. Você tem que tomar tudo isso, vai lá, faz o cambô, e aí ou faz a limpeza ou não, né? Exato. E nesse momento eu já tinha tomado café da manhã, então eu já não podia mais. Por isso eu me arrependi, não tinha como mais voltar atrás. Mas beleza, vamos voltar lá pro
segundo dia da ayahuasca. Voltamos, todo mundo estava preparado, 2 horas para a próxima cerimônia. Primeira coisa, a cerimônia em si, quando você está no efeito da ayahuasca, o som que você ouve não é pelo ouvido, pelo menos isso aconteceu comigo, foi pela alma. Olha, o som que batia era batimento juntamente com o cardíaco, era assim, impressionante o que é a batida, a voz daquela mulher cantando, o violão, tudo era separado. Era uma onda muito legal, alucinante. As palavras tinham tudo a ver com o que eu estava passando. Então tá, chegamos no segundo dia, à noite. Estava eu lá, deitado, de repente começou a me dar uma bad trip. Isso é a minha primeira experiência na segunda noite. Parecia que eu ia e voltava, tipo um elástico que te deixava, digamos assim, enjoado. E aí eu começava com a cabeça para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Eu não conseguia sair disso. Não conseguia. De repente veio o pensamento, o que eu vim fazer nessa porcaria, gente? Eu estou pagando $1.000 para vomitar e para ficar nesse bad trip, really, eu quero ir embora. Eu te juro, se tivesse parado aquele momento, eu teria pego minhas coisas e teria ido embora. Tá? Que eu estava tendo algo muito ruim, inexplicável, ruim, assim, o sentimento de enjoo, o sentimento de você não... Sabe quando você está bêbado e você encosta o pé no chão e não para de rodar? Exatamente daquele jeito. E aí você promete, eu nunca mais vou tomar nenhum álcool na minha vida, porque você já vomitou o que tinha que vomitar. Eu estava naquela sensação. E eu falei... Aí chegou uma hora que eu pedi para ser cerimonialista, né, ela me ajudar, para me guiar. Aí ela chegou lá, um pajé começou a me assoprar com uma folha estranha, parecia de um animal na minha cara. Eles começaram a espirrar um líquido na minha cara, incenso e tal, e essa viagem começou a diminuir, e aí começou a aparecer a bondade daquelas pessoas que estavam trabalhando para você. Começou a perceber quanto que elas se preparavam e quanto de tudo elas tiveram para chegar naquele lugar, sabe? Aquele carinho daquela comida, e mesmo que você dividisse aquele dinheiro entre todos que estavam trabalhando, não é um salário que não se compara nem o que você estava ganhando por mês. E começou a mostrar o meu ego com relação ao dinheiro, que eu sempre achando que eu estou pagando mais do que eu estou recebendo, enquanto isso eu deveria estar tendo gratidão por estar tendo aquela experiência inigualável a qualquer uma outra coisa que existisse na vida. E o que isso me ensinou? A ter gratidão por tudo aquilo que eu pago, entende? Dar de coração o dinheiro da pensão dos meus filhos. Não importa se a mãe dos meninos não está usando para eles, a sua parte está sendo feita, ok? Você está doando aquilo que você tem de melhor, o teu suor, e você está doando com amor. Quando chega nela, e ela não usa para as crianças, você fez a sua parte. É problema dela se ela não está fazendo. Você não é responsável pelas outras pessoas, ok? Então, quando você for num restaurante, um garçom te atendeu mal porque teve um dia ruim e você está pagando aquela conta às vezes uma comida que você nem gostou tanto, seja agradecido, dê com amor aquele dinheiro, porque você sabe que vai ter mais e você não sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa que cozinhou, naquela pessoa que não te atendeu bem. Existe muito mais coisa além daquilo que você pode ver. Então, no que eu consegui ver isso, parou, passei de fase. Aquela bad trip acabou. Agora eu estava realmente preparado para entrar na minha experiência com a ayahuasca. E do nada, meu amigo, do nada, apareceu como eu tivesse sendo o planeta Terra, ok? Mas só que não eu, o planeta Terra, não sei como explicar, mas o meu espírito, só que ele estava fechado por uma camada de ozônio. E essa camada de ozônio era a ayahuasca, que não me deixou sair do corpo, de maneira alguma. Ok, eu já tive algumas experiências fora do corpo, então eu sabia exatamente como era, e tudo que eu queria, na minha intenção, era sair e ver o universo, como as outras pessoas falam que já conseguiram ver o universo, as estrelas. Eu estava ali, ó, dando a minha mão para a ayahuasca,
pedindo para ela me agarrar e me tirar do meu corpo, ela falou, você não sai daí. Ela me bloqueou com cartas de baralho, só que eram cartas, era o as, a rainha e o rei, ok? Todas elas eram cartas tipo não cromadas, mas metálicas. E ela fez um ciclo, ela se dançava, a ayahuasca dançava para mim, era uma dança. E aí começou as minhas perguntas chegarem. Qual o motivo do meu pai ser alcoólatra? Por que ele esteve na minha vida? Por que ele me fez eu passar por tantos problemas ruins? Aí ela me falou, o seu pai foi simplesmente uma escada. Agradeça, foi um degrau na sua vida para a sua evolução. E aí eu comecei a perceber que todas as pessoas ruins, ela tem algo para te ensinar. Você que está dentro do problema e não está vendo. O seu inimigo é o teu maior professor. Então, para de ver alguém como inimigo e começa a ver o que eu tenho que aprender nessa situação, por pior que seja. Porque se você não vê, isso vai repetir de novo e de novo até que você aprenda a lição. Exatamente. Fica batendo toda hora até você aprender. Fica batendo. Então, aquele cara que foi alcoólatra, que não estava lá do meu lado, ou que ele fumava, foi exatamente para me dizer o que eu não podia ser com os meus filhos. Automaticamente ele foi um professor, pela pior maneira, sim, mas foi a maneira que eu precisava entender quanto que aquilo era ruim. E acredite ou não, eu não tenho nenhum desses vícios, graças a ele. Ou seja, ele foi uma escada e eu sou eternamente grato pelo ensinamento. De novo, Ho'oponopono, alguma coisa eu fiz para estar tendo aquela experiência. Alguma vida passada, algum aprendizado eu tinha. Uma vez que eu aprendi, ele me deu degrau para subir no próximo degrau da evolução. Quando eu perguntei sobre a minha ex, é a mesma coisa. Ela simplesmente foi apenas um degrau. E você agradeça e passa para o terceiro degrau. Porque lembre que a vida não tem atalho. Não existe como você espiritualmente se achar melhor e você automaticamente é melhor. Não, é com aprendizado, é degrauzinho, é passo por passo, é igual um bebê engatinhando, se agarrando nas coisas. E quando você começa a perceber isso, você começa a ficar mais livre, você não carrega tanto problema junto contigo. A outra pessoa pode estar no pior dia, te tratar mal pra caramba, e você continua olhando, poxa, que pena que ela não está vendo quanto que ela está perdendo, que ela me tratou mal, mas eu a perdoo. Eu dou aquilo de coração. Tudo que você der ao teu trabalho, o teu esforço para o teu trabalho, para as outras pessoas, faça de coração e não faça esperando alguma coisa volte para você. Que daí as coisas ruins, elas nunca mais vão retornar. E a gente só vai conseguir fazer esse planeta ficar melhor quando, a partir de nós, formos mais humanos, tivermos uma programação diferente, tivermos uma vibração diferente, certo? A mudança começa com a gente, né? De perceber. Olha a tua evolução, como é que foi. Imagine que você saiu aqui do Brasil, todo desorientado, levou um baita de um golpe, perdeu tudo aquilo que tinha conquistado por um cara de má índole. Meu, você tem vontade de matar, né? Aí atravessa, ela vai lá para os Estados Unidos, leva outros golpes, e aí o teu coração enche muito mais de ódio, de rancor, de mágoa. Com raiva. E aí você vai percebendo, pouco a pouco, que algo há de diferente dentro de você. Há de diferente. E aquilo você vai buscando e até chegar ao encontro onde você auto se percebe. Onde você percebe que ficar dando soco em ponta de faca só vai detonar a tua mão. É muito mais fácil a gente perdoar, deixar passar. Com certeza. Existe um ditado muito profundo. Se você tem raiva de alguém, é a mesma coisa que tomar veneno esperando o outro morrer. Sim, tá? exatamente. Ou seja, a raiva te faz criar vários problemas que você achava que ia dar para outra pessoa e acabou voltando para você. Então não tem lógica. Exatamente. Naquela experiência com a ayahuasca que eu comecei a ter perguntas, e era engraçado que cada vez que eu me respondia, veja bem como eu estou falando, ela não fala para você o que você tem que fazer, ela não te dá o dedo em cima, não, ela te faz auto-raciocinar até você chegar à conclusão e ela concorda porque esse é o intuito que ela está te dando.
Então, no momento da experiência, eu me vi em 3, falando um com o outro dentro de mim mesmo. Estava 100% aberto que eu era 3 pessoas. Ao meu ponto de vista, era o quê? O meu ego, a minha consciência, a minha subconsciência e o meu coração, que é a conexão com a espiritualidade, com a divindade, com tudo que existe, ok? Porque, veja bem, o que eu entendo é que somos parte de um todo gigantesco e todos nós estamos conectados e todos nós podemos ir lá e se alimentar de qualquer informação que você queira. Muitas vezes nós precisamos de um conselho, mas o conselho já está dentro de você. Você que não aprendeu a ouvir. E toda vez que você precisa ouvir, você fala com o seu coração, porque o teu coração tem a conexão com tudo e ele vai te dar a resposta certa. O meu subconsciente fala o que é programado para você. Olha, é ele que me dá o alerta, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Isso é meu, é o espírito. E o meu ego é quem está vivendo nesse corpo, que está tomando a Coca-Cola, que não está indo para a academia, mas está tomando um sorvete na frente da TV. Esse sou eu, esse é o meu ego. Eu quero aquele carro. Quando não dá para comprar aquele carro, eu fico emburrado. É o ego que está falando. Esse sou eu, uma pessoa burra. Quando você conecta aos 3 e você realmente aprende a ouvir, você nota que tudo que você precisa já está dentro de você. Então, dessa maneira eu vi. E dessa maneira eu conversei. Quando eu cheguei a essa conclusão, ela me deu um alívio, falando assim, tudo o que você queria já foi respondido. Aí eu perguntei, como viver a vida? Qual é a maneira certa de viver a vida? Ela falou como os índios viviam. E aí ela me mostrou uma vida antiga que eu tive, passada que eu era um índio, onde que eu agradecia por tudo que eu comia, pela chuva, pelo sol, porque tudo é dado para a gente. Esse planeta Terra nos alimenta do que você bem quiser. Aí ela mostrou as árvores. Se você analisar uma árvore, ela tem braços. Eles sempre estão para cima. Esse braço para cima é para agradecer. Ela agradece tanto o sol que alimenta e a chuva que mata a sede. E com isso ela é bem raizada no planeta Terra. E com as raízes elas se comunicam uma com as outras. Ou seja, é com o nosso coração que a gente se comunica um com os outros. E com a espiritualidade, com o todo, com Deus, o que você quiser imaginar que tem que ser na sua crença. E é agradecendo que a gente deve viver, porque tudo que é dado para você pode ser tirado. Não adianta você achar que você é dono de um carro, de uma casa, amanhã pode ser tirado, ok? A tua saúde pode ser tirada. Então, se você viver um momento agradecendo tudo que é dado por aquele dia, porque cá para nós, você vive todos os dias uma vida nova, é mais uma chance que você tem, entende? De melhorar. Que aí eu perguntei para ela, para a mãe ayahuasca, como eu devo agir com pessoas negativas, com pessoas que estão ruins, que estão fazendo mal contra mim. Como que eu posso fazer quando a minha energia estiver acabando? Ela falou, vai para o sol vai recarregar todas as energias que você precisa para você continuar dando. A fonte de energia é ilimitada. Ou seja, quando você fala, eu não aguento mais, meu amigo, tudo que você precisa é meditação e sol, para você encarar um novo dia, ok? E seja igual às árvores, seja agradecido por tudo que te dá. Depois disso, ela me mostrou o meu arquétipo, né? Todo mundo vê um animal, no meu caso foi um leão, eu sim me senti como um leão, eu me senti andando, eu me senti exatamente a força que o leão tem, eu era o leão, né? E ela falou assim, isso aqui é você protegendo a sua família, você tem que ser esse leão. E aí veio o aspecto da família. Eu perguntei, o que é família na realidade? A família que nós temos, pensa numa bola azul, foi assim que foi vista. Ela circula uma família. Ali é o teu núcleo, ali um tem que se ajudar o outro. Não importa, você nunca larga alguém da família. Você tem que ajudar um ao outro. Nós temos que ser amor puro dentro daquele núcleo. Aí eu perguntei, como que a outra família é uma bola separada por mais boa, por melhor conexão que você tenha com outras famílias, ela também é uma bola
energia ela mesma. E quando vocês combinam, vocês só aumentam essa energia. Aí eu perguntei, que eu estava tendo problemas com minhas irmãs, né? Eu falei, como eu faço para que meus filhos nunca saiam da minha família? Aí ela falou assim, veja bem, a sua responsabilidade é criá-los, educá-los e dar muito amor, sem nunca esperar nada em troca. Quando eles crescerem, eles têm que decidir por eles mesmos continuarem dentro desse núcleo. Não é você que tem que trazer eles à força e fazer tudo que eles quiserem à vontade deles, porque assim você está estragando eles. Eles têm que ver que o teu núcleo familiar é um ponto seguro e, por amor, eles continuam lá dentro. Mas se eles se retirarem, você deixa aí. Porque eles só retiraram porque eles não estão vendo o amor. Então, para todos que estão escutando esse áudio, toda vez que alguém separar da sua família é porque ela não vê o amor ali dentro. E a melhor maneira de trazer alguém para dentro é você arrumar o que está de errado no teu núcleo familiar, que automaticamente ela vai voltar lá para dentro. Sem você fazer esforço, sem você se humilhar, sem você mendigar, porque você não pode mendigar amor de ninguém. Quando a pessoa te ama, simplesmente te ama. Aí ela me mostrou como que eu fiz com a minha mãe. Eu que entro na minha mãe, eu que entro na vida das minhas irmãs, eu que estou me considerando dentro da família, eu que estou existindo lá dentro. Começa por nós, né? Com certeza, com certeza. Então, aí eu fiz a última pergunta. Para onde que a gente vai quando a gente morre? Essa eu tinha que fazer, né? Essa eu não podia deixar de passar batido. O que a ayahuasca me falou? Simplesmente me abriu aquele universo cheio de estrela e falou, é aqui. Tipo, eu fiquei sem entender, né? Mas basicamente, em outras palavras, existe um universo inteiro, não é hora de você se preocupar. Deixe quem tem que se preocupar, quem é mais evoluído que você, Exatamente. quem é Deus, quem é um espírito muito maior que você, se preocupar com o trabalho deles. O teu trabalho é aqui, agora, na Terra. E qual é a nossa missão de ser terráqueos na Terra, né? Ser feliz. Porque quando você é feliz, você dá amor. E a única palavra que toda essa experiência que eu tive é amor. Amor, amor, amor. Amor ao próximo, amor a todos que estão ali, até a teus inimigos. Emane amor, e nunca ódio nem raiva. Você entende agora aquela passagem bíblica onde Cristo fala, ame até o seu inimigo, né? E é difícil. Eu li algo muito interessante. Sabe quando um homem ele se torna de gigante? Quando ele se ajoelha para falar com uma criança. Porque ele não se sente superior. Ele está se ajoelhando para dar amor e falar de igual por igual. Todos nós somos iguais. E é isso aí mesmo. Nós, seres humanos, precisamos entender isso, essa igualdade, né? Que ninguém é melhor ou pior do que o outro. Tem seres humanos assim que são cruéis, mas a gente não sabe o que passa, né? Como é que é a vida dele. Mas, uma hora todo mundo vai chegar no mesmo objetivo, né? Que é ter essa paz interior e esse desenvolvimento, né, de domínio do ego. A gente não pode descartar ele, mas o domínio dele é essencial para nós sermos seres humanos melhores, né? E veja bem, se você for analisar física quântica, você atrai tudo que está na sua mente. Quando você faz algum mal para alguém, você sabe, por mais que você fale, não, eu fiz o meu melhor, você sabe. Lá na tua subconsciente que você fez alguma coisa errada, uma hora vai pagar. E não vai ser um diabo ou alguém que vai fazer você pagar, é você mesmo que vai atrair aquele problema e você vai chegar para ficar no 0 a 0. Porque tudo é positivo e negativo na vida. Se você só joga positivo, de alguma maneira vai ter que equilibrar. Entendeu? Então, não faça nem para o teu inimigo a maldade. Claro, você não pode ser um pamonha, óbvio, né? Porque senão só vai ser pisado em cima, cara. Também não pode ser assim, óbvio. Não. Você vai ter que ir na corte para brigar, você briga, porque existe, no meu caso, existem filhos que dependem de ficar com o pai deles para o resto da vida. Então, você vai lá e vai ser a pessoa mais... Tipo, você vai até o fim da vida para lutar por eles. Você vai porque você está lutando pelo bem. E quando você está lutando pelo bem, você tem aquela satisfação. Por mais que não saia do meu jeito,
que seja o que tem que ser, mas eu estou fazendo tudo porque eu não vou olhar para trás e falar eu fui preguiçoso, entende? Você está andando com orgulho, com a cabeça erguida, que você está fazendo as coisas certas para um idoso, para o seu irmão, para sua mãe, para os seus filhos. E quando você entra nesse ritmo, não importa se você perdeu um dinheiro ou se uma telha está caindo, entende? O que importa é o que está dentro de você e o que quem está ao teu redor acabou. Porque essa é a nossa função, é sermos felizes. E material não é felicidade. Eu já tive isso tudo. E quer saber, eu sou muito mais feliz com metade do que eu tinha antes, mas eu sou feliz com a consciência tranquila. E eu agora encontrei qual é o caminho. O caminho é a espiritualidade e o amor. Amor, acabou. É pensar com amor em tudo aquilo que você faz. É o caminho. Mas, cara, primeiro eu preciso te agradecer pela mensagem que você tinha deixado uns meses. Na verdade, faz um tempo que você deixou a mensagem, né? Só que eu só fui ver isso depois, que é da plataforma do Spotify. Agradecer pessoalmente, né? E agradecer você por estar dando esse relato que é bem impressionante, assim, que é uma mudança muito grande que houve na tua vida e, assim, de uma forma muito madura, que foi 2 consagrações só que você teve. Então, que isso é uma evolução muito grande que você teve nessa sua jornada de vida por tudo que você passou, né? É muito gratificante de ver uma pessoa assim como você se transformar. Gratidão, irmão. Muito obrigado, e muito obrigado pelo teu podcast, ter ensinado, aprendi muito já com a declaração de outras pessoas, e continuo, olha, por mais que a experiência, para todos que estão para experimentar a ayahuasca, a informação que eu tive, todas as respostas, é tudo que eu precisava para o resto da minha vida. Se eu nunca mais quisesse fazer uma sessão, eu estava all set. Eu estava, tipo, todas as respostas estavam ali nas minhas 2 cerimônias. Eu vou querer sim fazer, porque sempre vão haver mais interrogações. Mas eu vou te falar, não é uma droga, é uma dádiva. E te abre de uma maneira que você vê o quanto de bagagem você está carregando que é desnecessária para a tua vida. É algo assim que todas as pessoas deveriam, quando sentir a intuição de ter, de fazer, que façam com consciência, que vá atrás e tem que sentir que está na hora e está no momento certo, porque é algo que a Mãe Natureza nos deixou. É uma herança. É uma herança de despertar para a verdadeira realidade daquilo que nós realmente precisamos conquistar, né? Que essa conquista é de dentro para fora, né? Tem um dizer de Deus que fala: quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. E você já despertou aí. Sentiu o chamado e, foi buscando, não deixou passar batida. Parabéns. Muito obrigado, Gleber. Sucesso ao seu canal. Você está ajudando muita gente mesmo. Continuo. Cada semana eu dou uma espiadinha para ver se tem alguma nova declaração. Mesmo depois de ter consumido a ayahuasca, ainda continua sendo muito curioso ouvir o que passou na experiência de outras pessoas. Muito obrigado. Sim, agora vai ter a sua. Eu sempre agradeço a todos vocês, que eu só sou um porta-voz aqui da experiência de cada um, né? Que tá todo mundo conectado, né? A gente é tudo um só. Mas gratidão pelo teu tempo. Muito obrigado, viu? Obrigado você, irmão. E aí a gente vai te falando aí. Beleza, tenha Tá uma bom? ótima noite. Até mais. Pra você Tchau. também. Gratidão. Bom descanso pra ti. Igualmente. Valeu, tchau.